Olá pacientes, o meu nome é Pedro Branco, sejam bem-vindos a mais uma edição do Podcastor. O meu convidado de hoje foi treinador entre 2010 e 2022, esteve na formação do Passos a treinar entre 2012 e 2019, o seu nome é Marco Paiva e tem que começar com a pergunta que todos querem saber. Marco, o que é mais difícil? Preparar uma época desportiva enquanto treinador principal, ser coordenador da formação do Passos de Ferreira ou despachar uma encomenda na papelaria dos teus pais? Inicialmente era mesmo despachar a encomenda, porque lidar ali com o sistema informático dos CTTs não era muito fácil para mim, mas neste momento digo sempre que é muito mais difícil enquanto coordenador, pela complexidade que é planear aquilo que é uma época desportiva para diversas equipas em conjunto. Mas estás mais à vontade então como coordenador do que a trabalhar com a informática do CTT? Ligeiramente mais à vontade. Ok, então podes nos falar um bocadinho do teu passado como treinador? O meu passado como treinador começou com 19, 20 anos, quando começou a surgir o bichinho e o gosto pela área do treino e pela figura do treinador. Na altura jogava futebol, embora nos campeonatos amador, mas num registro profissional, e logo aí surgiu a hipótese de colaborar no departamento de formação como treinador assistente e como treinador de guarda-redes. E aproveitei essa minha disponibilidade ao final do dia para entrar na área do treino, juntamente com a faculdade que estava a iniciar na área da formação em desporto e educação física, e a partir daí foi aí que começou, e tive um ano como treinador assistente e como treinador de guarda-redes. No ano a seguir, fruto das incompatibilidades entre a faculdade e o futebol, tive que optar, e optei aí por seguir a parte da faculdade, porque já vinha a ser bastante prejudicada pelo meu foco no futebol, dos estudos, e então a partir daí dediquei-me ao treino, e foram até a temporada passada foram épocas consecutivas como treinador, passando pelo Lousada, passando pelo Lixa, pelo Paredes, depois 7 anos aqui no Passos Ferreira. Saí, tive 1 ano e meio num projeto ligado ao treino desportivo, depois 1 ano e meio no Rio Ave, e agora regressei como coordenador. Nesse ano e meio no Rio Ave, sentes que aprendeste coisas novas, e esse ano e meio também como treino desportivo, que ajudam mais à tua função agora como coordenador em vez de treinador? A situação do Rio Ave foi um contexto particular que me deu muitas coisas novas, porque estava num patamar de sub-23, e um patamar de sub-23 tem que ter uma articulação muito grande com o futebol profissional, é um contexto muito específico de trabalho. Foi lidar com jovens na fase final da parte de formação, muitos já em idade sénior, jogadores profissionais com carreiras sólidas no futebol em Portugal e que baixavam para representar a equipa de sub-23, e isso deu-me uma bagagem maior daquilo que é lidar com o futebol num nível elevado de rendimento desportivo. A outra parte deu-me um gosto inicial e uma obrigatoriedade para olhar para uma parte mais de gestão e coordenação do processo desportivo, que essencialmente é muito aqui o que se faz agora na parte de coordenação. Exatamente, como tu disseste aqui, a tua função é muito mais na parte da gestão em vez de treino. Podes só dar uma breve explicação para quem possa não saber bem o que é que tu fazes, qual é que é o teu papel aqui? Sim, a parte de um coordenador técnico entra muito naquilo que é a definição das linhas e das orientações de trabalho que queremos para o desenvolvimento do projeto de formação. Digamos, estamos aqui num patamar intermédio entre aquilo que é a ação dos treinadores e aquilo que é o desenvolvimento dos atletas e aquilo que é as orientações que o clube quer em termos de diretivos. O objetivo de um coordenador técnico é estruturar o planeamento do processo de formação, quer a nível daquilo que têm que trabalhar as equipas em termos metodológicos, em termos de ideia de jogo para o desenvolvimento dos atletas, quer acompanhar e tentar orientar e servir aqui de um caminho, de um guia para o trabalho que os treinadores fazem com cada atleta, percebendo os melhores caminhos, o que cada atleta necessita a cada momento, quer nos atletas que estão
digamos, por exemplo, a atravessar momentos muito bons, perceber o que é que temos que fazer para darem o passo à frente para continuarem, quer atletas que muitas vezes estão numa curva descendente do processo, perceber estratégias juntamente com os treinadores para inverter este estado e voltar a entrar num caminho que nós queremos e, acima de tudo, que os guie a consolidar o processo aqui no clube, a atingirem objetivos e a chegarem ao futebol profissional. Acho que acabaste de fazer uma explicação excelente daquilo que é a tua função, também ninguém melhor do que tu para fazer isso, e falaste agora o objetivo principal, quer dos miúdos da formação, quer de treinadores, acaba por ser desenvolver para chegar ao patamar do futebol profissional. No entanto, nem todos conseguem chegar a esse patamar, e era uma coisa que eu queria falar mais tarde contigo, mas como tu já falaste disso, vou aproveitar já para falar disso. Não achas que os nossos atletas às vezes têm um bocado pressão a mais entre conseguir gerir a escola que eles têm, o futebol e ter rendimento quer num mundo quer no outro? Sem dúvida, cada vez mais procura-se as coisas com muita pressa e hoje em dia quem está nas funções que eu estou, quem está em funções que sai um bocadinho daquilo que és, consegue ver, digamos assim, consegue ver a floresta de cima e não está ali agarrado unicamente a acompanhar um atleta ou a desenvolver o trabalho de uma equipa, consegue ter muita noção disto. Hoje em dia os miúdos quase que não são crianças no futebol de formação. Com 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, o pensamento deles, de quem os rodeia, enquanto há uns anos atrás os atletas iam para o treino para estar com os colegas, depois só mais à frente, quando começavam a chegar aos 17, 18 anos, é que vinha aquele olhar para o futebol profissional com objetivos de agarrar uma carreira no futebol e cresciam sem essa noção daquilo que é o estado adulto de um jogador de futebol. Hoje em dia muito cedo se provoca isso e isto faz com que um atleta não consiga fazer um transfer correto entre aquilo que é o crescimento da sua idade normal e do que é dedicar-se aos estudos, do que é ter uma prática desportiva que nós inconscientemente temos que o fazer desenvolver com vista a ser jogador de futebol, mas que o atleta tem é que focar-se em jogar futebol com os colegas, representar o clube onde está, divertir-se, treinar ao fim de semana, jogar no jogo, ir embora, desfrutar daquilo que fez e não viver com aquela exigência que é um futebolista profissional, onde parece que já estão a treinar e se tudo não correr como aquilo que idealizam, já começa a haver muitas complicações e depois há um transfer muito grande entre aquilo que é o seu estado emocional do futebol, que depois é transferido para o dia-a-dia e é prejudicial em muitos casos. Mas tu aqui acabas por ter um grande papel, porque tu acompanhas diretamente cada uma das equipas, então consegues fazer um acompanhamento com as equipas técnicas e consegues ver situações de jogadores que podem ter um rendimento um bocado superior numa equipa acima do que é a sua idade. Por exemplo, temos o exemplo do lateral direito do Sub-17, o Rodrigo, o Andrade, foi agora chamado para a seleção principal nacional, e tu é que consegues fazer um bocado essa gestão de ver que, ok, ele tem 16 anos, mas se calhar aqui no Sub-16 não vai render tanto como se nós o puxarmos aqui para o Sub-17. Então tu também consegues ajudar nesse processo de preparar os miúdos para os jogadores, não é? Para conseguirem chegar ao patamar seguinte. Nós este ano aqui no clube tivemos uma política, mesmo desde os escalões de base até aos sub-10 não, até aos sub-10 entendemos que eles ainda são devem estar junto dos amigos, não devem olhar para o futebol como um patamar mais de estar com os colegas, de se divertirem e para aí darmos um bocadinho de estabilidade. A partir daí nós olhamos muito e direcionamos o processo para o nível de exigência que o atleta suporta. Para nós não nos interessa ter um atleta num contexto facilitador que lhe permita, lá está, criar uma ideia de que é, digamos, um Cristiano Ronaldo, porque depois no momento em que as dificuldades crescerem, o atleta não sabe lidar com isso e por isso temos muito esta sensibilidade de olhar para cada um deles, perceber o que é que eles suportam. Claro que não pode ser contextos onde a dificuldade seja tão grande que os faça regredir, mas tem que ser contextos onde eles sejam mais uns dentro dos colegas e não sejam o atleta que se diferencia totalmente, para não viver com o conforto nem com a responsabilidade disso. É uma parte agradável, se calhar, quando as coisas correm bem, mas depois não cria o suporte necessário quando as coisas não são
dentro daquilo que é as expectativas dos atletas. E por isso, falamos aqui no caso do Andrade, mas há muitos atletas aqui na estrutura do clube, alguns a jogar um ano acima, alguns a jogar na equipa um ano acima, mas que compete contra adversários 2 anos mais velhos. Isto para quê? Procuramos nivelá-los pelo nível de competência, para que acima de tudo os grupos sejam homogéneos, os atletas tenham que lidar com as dificuldades e com o sucesso no dia-a-dia de forma natural, e isso seja fruto daquilo que conseguem ir conquistando dia após dia e não de um estatuto que adquirem por uma capacidade que têm elevada e que lhes cria um contexto facilitador. Exatamente, eu dei o exemplo do Andrade porque foi o primeiro que me veio à cabeça, mas é exatamente isso, é perceber onde é que um jogador consegue tirar o máximo do seu rendimento, em que equipa é que consegue, em que campeonato é que consegue e onde é obrigado a andar no limite. Exatamente, onde é obrigado a dar o máximo que tem. E eu também te ia perguntar agora um bocadinho como é que as nossas equipas técnicas te ajudam nesse processo de, ok, este jogador está aqui, está a dar o limite, mas se calhar se estivesse noutra equipa a dar o limite ia ter um rendimento um bocadinho melhor. E é uma política que temos aqui entre nós, equipa técnica e coordenação. Nós fazemos muitas reuniões ao longo do ano, fora as conversas informais que provocamos quase dia após dia. E aí nós falamos, digamos, muito pouco daquilo que é as equipas. Temos uma parte substancial do trabalho de falar de equipa, do que é que acontece no jogo, como é que jogamos, como é que não jogamos, mas depois centramos muito em caso a caso, atleta a atleta, indivíduo a indivíduo, e aí procuramos perceber o ponto em questão, o que é que lhes podemos proporcionar para eles continuarem a crescer, as avaliações que os treinadores fazem, e a partir daí isto é discutido entre nós. E claro, depois há aqui, eu como coordenador técnico tenho aqui uma palavra mais final, digamos, nessa situação, mas é quando percebemos assim, ok, este atleta está num patamar de conforto significativo porque está num nível superior, necessita de mais dificuldade, porque essa mais dificuldade para nós há sempre, vai terminar onde? No futebol profissional. E por isso, se um atleta começa a dar indicadores que está preparado para suportar mais dificuldade, para suportar um contexto de maior adversidade, nós vamos-lo provocando. Agora, também não é uma situação de forma abrupta. É muitas vezes um preparar das coisas. Por exemplo, os atletas que este ano estão a competir em escalão superior, o ano passado, desde janeiro até ao final do ano, foram sendo integrados nos escalões por onde ficaram colocados este ano. Ao longo deste ano desportivo já fizemos alguns ajustes, não é uma coisa que procuramos ser uma semana num lado, uma semana no outro, para não criar instabilidade, mas procuramos que sejam solidificadas nesta perspectiva de crescimento sustentado para chegarem ao futebol profissional. E então aqui uma questão muito importante também é o trabalho que nós fazemos, especialmente tu e as equipas técnicas, de potenciar o atleta, tem que ser sempre complementar com o trabalho do clube e dos atletas em si, de potenciá-los a eles mesmos enquanto ser humano, não é? Porque estamos a falar de futebol de formação, mas não estamos a falar apenas da formação dos atletas enquanto jogadores, mas dos atletas enquanto seres humanos. E queria saber o que é que nós, enquanto Passos de Ferreira, conseguimos fazer. Tivemos o exemplo ainda esta semana, dia 18 de março, que uns escalões foram à questão à palestra de ética no desporto. Queria saber como é que nós conseguimos ajudar os nossos atletas a serem o melhor que conseguem dentro e fora de campo. Assim, há aqui uma parte que nós não conseguimos substituir a pessoa do atleta, dizendo aqui é um atleta, aqui é uma pessoa, ou seja, isto está sempre tudo ligado, e aquilo que nós sabemos é quanto melhor for o atleta vai ser quanto melhor for enquanto pessoa, enquanto tiver valores que nós defendemos, enquanto tiver regras no seu dia-a-dia, enquanto for disciplinado, enquanto acreditar no que tem que fazer de uma forma correta, leal do trabalho do dia-a-dia, e é isso que nós procuramos ir promovendo, sabendo que um atleta, aquilo que faz enquanto pessoa fora, na escola, no seu dia-a-dia, na sua ligação com os pais, na sua ligação com os colegas, isso vai se traduzir também no potencial que ele vai adquirir enquanto atleta. E este viver no limiar da dificuldade, sem conforto, a perceber que tem que trabalhar todos os dias para conquistar as coisas não lhes serem dadas nem serem oferecidas,
faz com que os atletas ganhem hábitos, e o futebol é muitas vezes uma escola para a vida. O futebol, na minha educação, teve uma parte muito grande naquilo que foi a minha forma de olhar para as coisas e de tentar trabalhar a autonomia que tive que ganhar para conquistar os meus objetivos. E os atletas têm que ter isso, e por isso é que nós muitas vezes fazemos, até com o nosso departamento de psicologia, na interação que fazemos com os pais, nas reuniões que faço individualmente com os encarregados de educação, perceber como é que é o atleta no dia-a-dia, fora do campo, eles perceberem que se nós aqui queremos que eles andem no limite deles, na escola também não podem facilitar naquilo que só depende deles. Nós digo muitas vezes, há coisas que é talento, mas há coisas que é vontade, que é atitude, que é compromisso e que é postura. E um atleta que seja rigoroso naquilo que tem que fazer no seu dia-a-dia para vingar no futebol, só o é se também o for assim naquilo que é a escola, naquilo que é o seu ambiente de convívio natural. Pegaste agora numa questão muito importante, que é o papel dos encarregados de educação, e tu tens que fazer um acompanhamento às vezes do atleta, mas também do encarregado de educação, que não pode ter uma influência negativa no rendimento do atleta, não é? Tens que fazer esse acompanhamento para que, como tu disseste há bocado, os encarregados de educação não achem que têm um Cristiano Ronaldo e que queiram que ele jogue sempre os 90 minutos, independentemente de estar condicionado ou não, e tens que conseguir fazer esse acompanhamento com os encarregados de educação, certo? Correto. Muitas vezes nós aqui no futebol de formação olhamos para os encarregados de educação e para os pais como quase um género de um inimigo número 1, ou seja, alguém que nos cria mais problemas do que aquilo que nos ajuda. Eu, felizmente, logo nos inícios do meu percurso como treinador, trabalhei num clube onde nós tivemos um contexto de época desportiva muito difícil, e que foi o facto de ter um grupo de pais fantástico no acompanhamento que tiveram, na postura que tiveram ao longo do ano, que nos levou a ter sucesso quer enquanto equipa, quer depois no desenvolvimento de muitos atletas que até conseguiram coisas superiores nos anos seguintes, fruto desse trabalho muito positivo. E daí há aqui uma parte que é assim, nós temos que sempre que nos pôr no lugar do outro, e um pai, por muito que nós queiramos, um pai nunca vai ver a equipa, o pai vai ver o filho. Nós aqui, enquanto coordenador, enquanto clube, nós temos os atletas todos para ver, temos que ver um enquadramento e temos que perceber os lugares do outro, ou seja, temos que perceber o lugar do pai, o lugar desse atleta em questão, mas perceber também dos outros pais, dos outros atletas, do treinador, e temos que encontrar aqui um ponto de equilíbrio no meio disto. Aquilo que eu sei é que um bom encarregado de educação, bem orientado, a perceber o seu lugar no processo de formação, é uma ajuda fantástica. É uma ajuda fantástica porque eles vão ser muitas vezes o primeiro embate. E se o primeiro embate às frustrações dos atletas do outro lado tiver um comportamento, uma reação positiva, os atletas vão ser bem encaminhados. E eu falo disto até do meu ponto de vista pessoal. Isto aconteceu comigo. Eu nem sempre entendi o meu processo esportivo de uma forma positiva. Tive reações que eu agora, como coordenador e como treinador, digo que foram muito erradas. Mas felizmente, não acompanhando muito, porque foi sempre uma política, por exemplo, do meu pai, de me obrigar a ganhar autonomia e suporte nisto, mas era alguém ligado à área do desporto e que na hora certa, no momento certo, me soube suportar o tal embate e me soube colocar no caminho que eu tinha que ter. Porque nós temos que nos convencer de uma coisa: quando um treino corre mal, quando um jogo corre mal, quando um atleta não é utilizado, por exemplo, num jogo, é no carro do pai que ele vai entrar, e o pai e a mãe são o primeiro contacto que ele tem. Porque ele nunca se vai abrir com o treinador, nem se vai abrir com a estrutura do clube. Embora até já aconteceu situações em que eu estava presente e consegui, naquele momento, antecipar esse primeiro embate. E esse embate aí é muito importante. Que postura o encarregado de educação deve ter daquele lado? Que orientação deve ter? Que compromisso deve criar no filho para o dia-a-dia de trabalho? Quando isto procuramos a parte do contexto facilitador, do contexto em que arranjamos a desculpa toda para o que está a correr de mal, valorizamos o pequena coisinha que corre bem, valorizamos de uma forma extraordinária, aquilo que vamos ter é um atleta instável, um atleta que não percebe o lugar do outro, que vive um desporto coletivo, que vai ser sempre o futebol, foi-o há 200 anos atrás e vai ser daqui a 200 anos,
é um desporto coletivo e o saber viver dentro de uma equipa, dentro de regras, dentro de opções que são de treinadores, é muito importante para vingar no futebol. No final da tua última resposta, disseste também que o desporto, há 200 anos atrás já o era, daqui a 200 anos vai continuar a ser, é um desporto de equipa, o futebol. E a equipa também tem esse papel fundamental na formação do atleta e da pessoa, mas, como tu disseste logo no início, até ali à barreira dos 10, 11 anos, é mais importante esse contacto com a equipa propriamente do que olhar para os resultados. Eu diria que no futebol de formação, e embora cada vez mais, e estamos num ano, por exemplo, de reformulação dos quadros competitivos, e a necessidade do resultado começa a ser determinante para poder estar entre os melhores, mas eu diria que o resultado no futebol de formação tem sempre que ser a consequência de algo muito bem trabalhado e que vai refletir as coisas boas que nós vamos fazendo, mas sempre com uma nuance, que é o futebol nem sempre tu podes fazer as coisas muito bem, podes ser muito superior ao teu adversário, o resultado esportivo pode ser inverso, e por isso o resultado esportivo não pode ser o nosso avaliador do processo, se está bem, se está mal, ou só nos guiarmos por isso e a partir do momento que temos o resultado esportivo vale tudo, se não tivermos o resultado esportivo não vale nada. Eu digo que o processo de formação até a entrada no futebol profissional, porque é aí que depois o resultado conta, é aí que o jogador vai ser transferido ou não vai gerar mais valias para o clube ou não, aí é que o resultado conta. Até lá tudo é caminho para atingir isso. Agora, da forma como o futebol de formação está estruturado, e não digo que está mal, mas cada vez mais nas etapas finais do processo de formação, estamos a falar de sub-15 para cima, com os campeonatos nacionais e com a elite que estão a procurar criar em cada divisão das primeiras divisões nacionais, o resultado esportivo está a ter uma preponderância muito grande no processo de formação. Para nós que estamos a gerir o processo, temos sempre que ter consideração a essa parte, mas não nos guiarmos só por aí e transmitirmos principalmente aos nossos treinadores que estão na base, aos nossos atletas, aos encarregados de educação, como falamos atrás, que não é só isso que conta, que digamos que nós temos é que querer ganhar sempre e trabalhar para uma forma de ganhar. Se o vamos ganhar ou não, temos que fazer sempre muito mais do que o nosso adversário, porque isso está na base daquilo que é um desporto competitivo. Agora sabemos que não vamos ganhar sempre, o futebol tem 3 resultados e tudo é possível, e podemos fazer jogos perfeitos e perder, fazer jogos maus e ganhar. Sim, e essa questão... E só que uma coisa, um conjunto de muitos jogos maus a ganhar, muitas vezes dá-nos alegrias momentâneas, mas dá-nos insatisfação muito grande mais à frente. Exatamente, porque não estamos a ter o resultado esportivo que queremos, apesar de estarmos a ter os resultados dentro de campo que queremos, não estamos a ter o resultado esportivo que queremos das nossas exibições dentro de campo, não é? Exato, eu digo aqui muitas vezes vamos, por exemplo, ao nosso patamar final do futebol de formação. Queres ser campeão? Claro. Queres ficar em terceiro ou em quarto e não colocar nenhum jogador no futebol profissional, ou queres ficar em sexto ou sétimo ou oitavo e colocar 1 ou 2 ou 3 ou 4 atletas no futebol profissional? Claro, Antes que era outra. Agora nós vamos sempre olhar para aqui uma coisa, que é, se fizermos as coisas bem dentro de um enquadramento positivo e o resultado esportivo aparecer, se calhar, quanto melhor for o resultado esportivo, mais próximo nós estamos. Mas há aqui duas coisas que não são digamos, não há uma coincidência que possa dizer, se tivermos um resultado esportivo muito bom, nós vamos conseguir formar muitos bons atletas ou atletas capazes de chegar ao futebol profissional. Não temos essa garantia. Claro, lá está, podemos ficar em primeiro e não conseguir os atletas fazerem essa transição, ou ficar num lugar não tão bom e termos essa transição. Pegando um bocadinho, nós, por exemplo, nos escalões mais baixos, prática nossa, imposição nossa enquanto estrutura do clube, já o era nos escalões de escolas, digamos assim, até aos sub-11, ainda eu era aqui treinador, antes de eu sair, o clube reestruturou essa parte. Eu, ano passado, intervimos na passagem para esta época desportiva, intervimos até ao sub-14,
Por exemplo, se o resultado esportivo for o guia do nosso processo, nós não colocamos os nossos meninos a jogar contra adversários 1 ano ou 2 mais velhos. Nós quase que aí pomos em causa o resultado desportivo, porque sabemos que não vamos ganhar tantas vezes, em prol de um desenvolvimento dos atletas. Para quê? Para que depois, nos patamares onde isto já é mais preocupante, a procura do resultado esportivo, mais preocupante, não digo preocupante, ou seja, já é mais imperativo ter o resultado esportivo, já estamos a chegar a uma reta de promover os jogadores para o futebol profissional, eles lá cheguem mais preparados e mais consolidados. Exatamente, é aquela questão de não facilitar o trabalho dos nossos atletas para que eles estejam sempre no limite e que tenham o máximo de rendimento possível. Mas também falaste aí de uma questão, que tu quando saíste já tinhas trabalhado aqui com alguns membros, quer de equipa técnicas, quer se calhar até departamentos médicos. Até que ponto é que isso facilita o teu trabalho hoje em dia, tu já conheces essas pessoas de quando estiveste cá enquanto treinador? Eu acho que facilitou muitíssimo, e acho que foi um aspecto-chave, porque eu quando entrei aqui como coordenador, muitos dos treinadores que estavam aqui no clube, na estrutura do clube, já os conhecia dos anos em que trabalhei cá. Muitos deles até inclusive foram elementos das minhas equipas técnicas. Eu entrei aqui em outubro de 2022, o Rui Vieira estava treinador de sub-19, tinha sido o meu treinador assistente, o Francisco Júnior tinha sido o meu treinador assistente, o Miguel Silva tinha sido o meu treinador assistente, ou seja, muitos treinadores partilharam a equipa técnica comigo, para além de saberem a minha forma de pensar e eu por conhecê-los a eles. Há aqui a outra parte que ainda há pouco falamos do atleta, que é a parte pessoal, e é muito mais fácil tu chegares, integraste e as pessoas saberem como é que tu és como pessoa, saberem como tu és como pensas como profissional da área. Eu também os conhecia a eles e depois o passo também a um clube que é uma família muito grande, e isso foi se calhar o aspecto chave que me fez quando me lançaram este desafio, porque tinha aquela ideia de continuar a querer ser treinador, de querer estar no campo, de parar um bocadinho e olhar para aqui, porque o clube diz muito, as pessoas que aqui estão dizem-me muito também do meu processo enquanto treinador e do que gostei de estar nesta casa, e isso foi um aspecto que ajudou a integrar, ajudou a impor ideias e ajudou a que tudo fosse de uma forma mais tranquila. Tem sido um regresso a casa muito feliz, então. Só aqui mais uma questão que eu acho que também devemos pensar um bocadinho, porque nós na nossa formação temos os nossos escalões masculinos, mas também temos o nosso projeto de futebol feminino, e queria que me explicasse um bocadinho quais é que são as expectativas neste momento para o nosso futebol feminino e quais é que podem vir a ser daqui a 2 ou 3 anos, se calhar de competir já no nível nacional como competimos com o nosso futebol masculino. O projeto do futebol feminino e no Passos Ferreira está de ano após ano a ser consolidado. Neste momento nós vivemos num patamar, no meu entendimento, de consolidar-nos como processo de formação. Nós, enquanto no futebol masculino já temos uma seleção grande de atletas, e já é um processo que vive muito da seleção, de quem está apto ou quem não está apto a passar ao próximo patamar, digamos, de estrutura de formação, de etapa após etapa. No processo de futebol feminino, neste momento, nós temos que viver muito também do que é angariar meninas para podermos ter os escalões de formação todos, desenvolvê-las ao máximo para que a gente possa, de ano após ano, aumentar o número de escalões competitivos e ter atletas de nível superior para poderem suportar esse crescimento. E quem sabe, porque acho que as coisas não têm que ser feitas à pressa, acho que o futebol, no meu entendimento, e acho que o Passos Ferreira deve caminhar para procurar ter uma equipa sénior de futebol feminino, mas não deve ser uma coisa de não olhar para o que foi feito até agora a nível do processo de formação. Acho que o caminho é consolidarmos. As nossas meninas que começaram aqui há 2 anos num projeto de sub-11, sub-13 e sub-15, muitas delas agora estão no patamar de sub-19 e nós competimos em sub-19
com meninas todas de primeiro ano digamos sub-18, ou seja, de primeiro ano de júnior, temos meninas abaixo no sub-15. O nosso objetivo será consolidar isto. Já acho que já estamos num patamar que nos permite para o próximo ano olhar para o futebol de 11 e olhar para os campeonatos nacionais de formação, para, quem sabe, no espaço de 2, 3 anos, poder o clube, se assim ambicionar e a estrutura do clube assim o desejar, entrar no futebol de formação, com este trabalho, no futebol sénior, com este trabalho todo de formação, de suporte. Sim, e exatamente este trabalho de formação é aquilo que nos pode levar no futuro a acreditar que conseguimos então chegar ao patamar do futebol sénior. Antes de terminar, queria-te só colocar aqui uma questão. Tu tens o grau nível B da UEFA como treinador, está desatualizado? Nível A já, recentemente. Muitos parabéns. O retorno enquanto treinador neste momento está fora de questão pelo projeto em que estás, ou está sempre aí na tua cabeça um regresso à equipa técnica enquanto treinador principal? Olha, há uns anos atrás eu fazia muitos planos. Neste momento no futebol não faço planos. Neste momento é quase viver dia a dia, mês a mês, tendo em conta aquilo que é os desafios que o futebol nos vai proporcionar. Aquilo que eu posso dizer é que estou na função de coordenador enquanto me sentir bem, enquanto as pessoas que estão na direção do clube sentirem que o meu trabalho é válido, e faço as coisas hoje como se daqui a 10 anos cá estivesse nestas mesmas funções. Por quanto tempo? Não sei dizer. Sei dizer que para sair destas funções por minha espontânea vontade para a parte do treino não troco por uma situação, digamos, qualquer. O bichinho de ser treinador é diferente do de ser coordenador. Não me sinto mal como coordenador. Há o bichinho, claro, do treino e de ser treinador, mas acho que também esse bichinho só faz sentido se for num nível que te permita andar, digamos, estimulado, com vontade de querer conquistar, de querer crescer, e não treinar por treinar só porque quer estar no campo. Também já tens uma experiência de Primeira Liga enquanto treinador. Curta. Foi curta. 90 minutos. 90 e alguns minutos. Sim, mas queria também que nos explicasse um bocadinho como é que foi essa experiência. Infelizmente o resultado não foi mais positivo, mas também não foi o jogo mais fácil, mas queria que nos explicasse um bocadinho como é que foi essa mudança. Olha, para ser sincero, eu só passado uns dias, digamos, já quando já não estava na equipa técnica, é que tive muito mais noção das coisas do que enquanto lá estive a viver o processo, porque acho que vivi as coisas com uma responsabilidade grande que tinha a partir porque tu entraste na equipa técnica para fazer um processo de transição. A partir de determinado momento começaste a perceber que dificilmente viria um treinador antes do jogo do Sporting. E o jogo do Sporting na altura, além de ser o Sporting, de ser em Alvalade, vinhamos do Sporting a passar um momento fantástico da época, que tinha em 3 jogos tinha feito, penso, 18 golos, não tinha sofrido nenhum, tinha 3 vitórias, e isto, aquela carga de trabalho toda, de procurar tentar motivar os atletas que vinham num momento difícil, preparar o jogo da melhor forma, analisar o adversário, preparar os treinos, dentro de 2, 3 treinos que tínhamos para preparar o jogo, dia de jogo, quase que não deu para desfrutar daquilo que foi um jogo na Primeira Liga. Depois estás ali no jogo e a partir do momento que o árbitro apita estás... eu senti um bocado isso, estás completamente absorvido pelo jogo e só a determinados momentos é que olhas para a bancada e vês que estão ali 20 mil pessoas e o estádio é enorme, mas de resto estás absorvido pelos comportamentos dos jogadores, pelo que tentas transmitir para dentro do campo, e porque era um jogo onde tinha ali muita carga de perceber que podíamos fazer coisas boas, dar passos à frente, e acho que o fizemos, mas também tínhamos um risco grande no ponto de vista do momento em que vinha o adversário e do momento em que nós estávamos, das coisas correrem muito mal. E essa responsabilidade
digo-te que tirou uma parte de desfrutar do momento que só depois é que, ok, eu fui fazer um jogo de Primeira Liga, quanto ao Sporting, quanto a treinadores, por exemplo, que para mim estão no ideal, ou são referências para mim, quanto a jogadores que eu só estava habituado a ver na televisão, mas não deu muito para desfrutar naquele momento. Só uns dias depois, quando passou a experiência, conseguiste realmente olhar Sim, para trás. eu digo muitas vezes, só depois é que, por exemplo, um exemplo fantástico, o Passos teve aqui um jogador para mim formidável, um jogador fantástico daquilo que foi o patamar de rendimento no futebol mundial, que foi o Nico Gaetano. Eu só passado uns dias, quando comecei a puxar a cassete atrás, é que tive consciência de dizer assim, ok, eu estive num treino a fazer um exercício onde o exercício era desta forma e aquele jogador, que era para mim alguém que era uma referência, descobria-me soluções no meio do campo espetaculares. Só aí é que eu consegui desfrutar e tirar prazer daquilo que se fez, porque naquele momento não estavas completamente absorvido por aquilo que era a responsabilidade de disputar um jogo e de perceber como é que aquilo ia correr. Pronto, Marco, muito obrigado por teres vindo, obrigado por teres tirado um bocado do tempo da tua agenda, que eu sei que é muito complicada, é muito atarefada. Eu queria só que deixasse uma palavra final para quem nos ouviu. Não, obrigado pelo tempo de nos estarem a ouvir, acreditar e desejar que tenha sido um bom tempo passado connosco e fiquem todos a torcer pelo sucesso do Passos Ferreira, que é para isso que nós cá trabalhamos diariamente. Muito obrigado, Marco. Obrigado também a toda a gente que nos ouviu. Podem ver este episódio no YouTube ou podem ouvi-lo no Spotify. E no próximo vídeo deixem aí nos comentários quem é que gostavam que nós trouxéssemos. Obrigado, pacientes, e até à próxima edição do Podcastor.